Meu nome é Liana Fredenbach e os detalhes da história que eu vou contar agora são reais, horripilantes e chocaram o Brasil. Eu tinha 16 anos e meu namorado, Felipe Café, tinha 19. Éramos muito apaixonados um pelo outro e queríamos fazer uma viagem em busca de aventura. Com medo de meu pai não autorizar, menti que iria viajar para Ilhabela com um grupo israelita. Já meu namorado, Felipe, avisou sua mãe que iria acampar, mas não mencionou que seria comigo. Na verdade, o destino dessa viagem seria acampar, Felipe e eu, em um sítio em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo. Dessa forma, no dia 31 de outubro de 2003, começou nossa viagem. Em Embu-Guaçu, pegamos um ônibus, rumo a Santa Rita e ainda andamos por 4 quilômetros a pé, até acharmos o local propício para acampar. Enquanto caminhávamos pelo vilarejo, chamamos a atenção das pessoas locais, pois estávamos bem vestidos, com bagagens e eu era uma moça muito linda. Nesse momento, fomos avistados por Roberto Aparecido Alves Cardoso, conhecido por Champinha, menor de idade, com 16 anos, e Paulo César da Silva Marques, vulgo Pernambuco, que já era adulto. Eles seguiam para pescar no lago. Quando terminamos de montar a barraca, fomos surpreendidos por Champinha e Pernambuco, que anunciaram um assalto. Como não tínhamos nada de valor, eles resolveram nos sequestrar, seguindo para a casa de uma terceira pessoa, Antônio Caetano Silva, que serviria de cativeiro. O cativeiro era um local altamente insalubre e anti-higiênico, e parecia um cenário de filme de terror. Felipe e eu fomos separados durante o cárcere privado, e fomos obrigados a ficar em cômodos diferentes da residência. Temendo o que os criminosos poderiam fazer conosco, eu informei que pertencia a uma família de classe média alta, e por isso poderiam pedir uma grande quantia em dinheiro, a título de resgate, desde que nos entregassem salvos. Ainda no primeiro dia do sequestro, isto é, no dia 1º de novembro de 2003, Pernambuco me estuprou, enquanto meu namorado, Felipe, permanecia no outro quarto. Eu estava em estado de choque e um medo que jamais havia sentido e não consegui reagir a tudo aquilo. No dia seguinte, os criminosos chegaram à conclusão de que não precisavam mais do meu namorado e decidiram matá-lo. Assim, saíram conosco rumo ao matagal do vilarejo, Pernambuco guiando meu namorado Felipe e Champinha me guiando. Em certo momento, Champinha parou a caminhada comigo e Pernambuco continuou caminhando com meu namorado, até que eu os perdi de vista. Eu escutei um tiro e perguntei a Champinha o que havia acontecido. Ele mentiu que meu namorado havia sido libertado. Na verdade, Pernambuco havia ordenado que Felipe se ajoelhasse, e, com as mãos amarradas, meu namorado levou um tiro a queima-roupa na nuca e morreu, tudo isso no segundo dia de sequestro. Depois disso, Pernambuco fugiu para São Paulo e eu fiquei em poder apenas de Champinha. No mesmo dia, ao anoitecer, fui novamente estuprada, mas desta vez por Champinha. Eu sentia muita dor por causa da violência que sofri, e tinha muito medo de morrer. Enquanto isso, devido à falta de notícias, meu pai já estava muito preocupado e ligou para várias de minhas amigas pressionando por informações, quando soube que eu havia viajado com meu namorado para Embu-Guaçu. Meu pai acreditava que poderíamos estar perdidos na mata e acionou o comando de operações especiais para que nos encontrassem. Assim que iniciaram as buscas, acharam nossos pertences e meu celular. No cativeiro, chegou Antônio Caetano Silva, dono do imóvel, acompanhado de um amigo, Agnaldo Pires. Champinha me apresentou a eles como sua namorada e ainda me ofereceu a eles, de modo que Agnaldo Pires aceitou a oferta e abusou sexualmente de mim. Enquanto isso, as buscas para nos achar ficavam cada vez mais intensas, mobilizando toda a imprensa nacional. Com o grande alarde, no dia 3 de novembro de 2003, o irmão de Champinha foi ao seu encontro informar que sua mãe estava preocupada com sua ausência em casa. E que a polícia estava realizando grandes rondas na região. Ao perceber que seu irmão notou a minha presença, Champinha me apresentou como sua namorada. No dia 5 de novembro de 2003, dada a imensa repercussão do crime e temendo ser descoberto, Champinha decidiu me matar. Para isso, ele me disse que iria me acompanhar até a rodoviária, porque queria me libertar. Eu mal podia acreditar que finalmente estaria livre de tudo aquilo. Eu tinha muito medo de morrer, mas, apesar de tudo, ainda tinha esperanças de sair dali com vida.
No trajeto pelo matagal, Champinha, se utilizando de uma faca peixeira, desferiu inúmeros golpes no meu pescoço, tórax e costas e eu senti a maior dor que alguém possa imaginar. Depois de todos aqueles golpes e toda aquela dor extrema, eu não resisti e morri. Champinha só deixou o local quando teve a certeza de que eu estava sem vida. Meu corpo e o do meu namorado só foram encontrados pela polícia no dia 10 de novembro de 2003. No dia 14 de novembro de 2003, Pernambuco, Antônio Caetano, Antônio Matias e Agnaldo Pires foram presos. Champinha, por contar com apenas 16 anos, foi apreendido e encaminhado ao local destinado a jovens infratores. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, apesar de tudo que Champinha fez, o máximo que poderia acontecer a ele seria dele ficar internado por apenas 3 anos. Em 2006, 3 dos envolvidos foram julgados pelo Tribunal do Júri e condenados. Antônio Matias foi condenado a 6 anos de reclusão pelos crimes de cárcere privado, favorecimento pessoal e por ter ocultado da arma do crime. Agnaldo Pires foi condenado a 47 anos e 3 meses de reclusão por ter me estuprado. Antônio Caetano foi condenado a 124 anos de reclusão pelos vários estupros que cometeu contra mim. Em novembro de 2007, Pernambuco foi levado a júri e condenado a 110 anos de reclusão por ter cometido homicídio qualificado, estupro e cárcere privado. Champinha, por ser menor de idade na época dos fatos, foi direcionado a julgamento pela Vara da Infância e Juventude e não ao Tribunal do Júri. A ele, foi aplicada a medida socioeducativa de 3 anos de internação, tempo máximo admitido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Após o cumprimento da medida socioeducativa, não havendo possibilidade de impor outra medida punitiva de caráter penal a Champinha, a saída que o Ministério Público achou para que ele não saísse da esfera de vigilância do Estado, foi pedir a interdição civil. Assim, até os dias de hoje Champinha vive na Fundação Experimental de Saúde, não mais cumprindo medida socioeducativa ou sanção penal, mas sim em decorrência de interdição civil, por não ser apto a conviver em sociedade sem que seja considerado um risco. Comente no vídeo e deixe seu comentário para saber mais histórias. Não esqueça de seguir a página Histórias Extraordinárias.